Então, só um segundinho. Bom dia, então, vamos para a segunda aula do curso de Introdução ao Solo e Taxonomy. Na aula passada, a gente falou sobre classificação de solos, sobre os sistemas atuais e sobre a filosofia mesmo da classificação de solos, você agrupar a diversidade da natureza em poucas palavras, e como que isso é didático e funcional, embora a gente viu também as limitações disso, mas é um mundo que a gente vive e funciona muito bem. Então, eu vou iniciar minha apresentação de PowerPoint para a gente começar a falar sobre Soil Taxonomy, que a gente não chegou nem a mencionar. Então, vocês estão vendo a minha tela? Sim, professor. Tá, então vocês estão vendo aqui, começando, eu botei já a categorização que eu fiz desse solo aqui, ó, fica perto de Lavras, no município de Jaci, e foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz até hoje, foi entender esse solo aqui, porque você vê aqui o perfil desse latossolo, que a gente chama ele de latossolo porque ele é um ox, então ele é um oxissol. O acre, você vai lembrar do caráter ácrico, que a gente aprendeu. Agora, o wood, eu não tenho muita certeza, que o wood que você está vendo aqui, se refere ao regime de umidade desse solo, que eu não tenho certeza se ele é údico ou se é ústico. Isso é um assunto que a gente só vai tratar na semana que vem, que é o regime de umidade e o regime de temperatura dos solos. E é uma coisa que é única da Soil Taxonomy, que não tem nas outras classificações, mas é muito útil também. E só para vocês verem o tamanho da confusão que é isso aqui, você tem 4 ou 5 metros desse latossolo. Isso que você está vendo aqui amarelado é um paleossolo. E essa parte aqui de baixo é o que sobrou do paleossolo após ele ser totalmente glazado. E esse solo que eu achava que era desenvolvido de calcário, na verdade, o material de origem dele é esse paleossolo que está restando aqui. E acabei de submeter um artigo sobre esse local, mas levou 10 anos para entender o que estava acontecendo aqui. Mas só para você ver, depois de 10 anos eu não sei ainda a categorização certa dele. Então, para a gente começar a falar de Soil Taxonomy, vamos rever esse triângulo que a gente viu, essa pirâmide, mostrando 6 categorias ou 6 níveis da classificação da Soil Taxonomy. Então, a mais alta de todas na pirâmide é a ordem, ou order, né? Então, você tem aqui as 12 ordens da Soil Taxonomy no sistema brasileiro, que, aliás, uma pessoa, o professor Felipe Ainel, ele chama de CIBICS. Eu chamava de SBCS, mas CIBICS é melhor mesmo. Então, também tem 12 no sistema brasileiro. As subordens do Soil Taxonomy são 63. Os grandes grupos, aí você vai começando a aumentar o número aqui. É uma população, uma pirâmide populacional. Então, de 12 ordens que você pode agrupar os solos do mundo todo. Nos Estados Unidos, tem pelo menos 19 mil, mas provavelmente já é 23 mil, que à medida que aumenta os esforços de inventário de solos nos diferentes condados lá dos vários estados, esse número vai aumentando. O número de solos, de séries de solos que vai existir no mundo ninguém é desconhecido, provavelmente pode ser até infinito. Mas é a maneira da gente tem que agrupar isso aí. Então, vamos pensar um pouco mais nessa estrutura e comparar com a brasileira. Então, você tem aqui essa estrutura em pirâmide da Soil Taxonomy e aqui o sistema brasileiro. Nós temos aqui as 6 categorias. Eu botei aqui em inglês e depois a tradução equivalente, que é literal no caso. Mas, e aqui os critérios de diferenciação, tanto na Soil Taxonomy quanto no CIBICS. Então, no sistema brasileiro, que você já deve ser familiar, o que você vai usar para identificar um solo na primeira categoria, no nível de ordem, vai ser os horizontes diagnósticos. Então, você vai lembrar de termos como horizonte latossólico, horizonte câmbico, horizonte, crômico, não lembro, nem lembro mais desse negócio. Não me deu branco, mas vamos lá. Em Soil Taxonomy, você vai ter, além dos horizontes diagnósticos,
Tem uma uma ordem inteira que é definida pela sua mineralogia, que são os andissols, e você vai lembrar aqui da palavra Cordilheira dos Andes, porque tem a ver com vulcões, então são solos vulcânicos recentes, e aqui as extremidades dos regimes, regime de umidade do solo e regime de temperatura do solo, que a gente vai tratar só semana que vem. Esses camaradas aqui, eles definem ordens na soil-taxonomy. Por exemplo, que a gente estava falando agora do criosol ou do gelisol, essa ordem não é definida por um horizonte agnóstico, ela é definida pelo regime de temperatura do solo gélico, que ele fica praticamente um ano inteiro abaixo de zero. Ele tem um permafrost, tem um congelamento permanente, o que chama de permafrost. E a gente tem também um regime, uma ordem que é o aridisol, que é o solo de clima árido, que é definido também pelo regime de umidade do solo. Então, você vê que ele já agrupa mais complexidade aqui, o soil taxonomy. E deveria ser assim, porque nem o andissol, nem o aridissol, nem os gelissols existem no Brasil, então nem haveria necessidade para ir no CIBIX. No nível de subordem, em soil taxonomy, você vai usar a umidade de solo, o regime de umidade de solo, onde ele não tiver sido usado antes, e horizontes diagnósticos. No Brasil, tem horizonte, olha só quem aparece, que é muito importante no Brasil, praticamente só no Brasil, a cor do solo. Aí você vai lembrar daquelas palavras, daqueles termos que você conhece, vermelho, vermelho amarelo, amarelo, acinzentado, bruno, crômico, tem um monte de termos em ciência de cor de solo. É até bacana, eu tenho aqui um livro que é especificamente sobre cores de solo. Esse livro já deve ter uns 30 anos, mas ele foi editado pelo meu co-orientador, Jerry Began, e é muito interessante você ver como é que evoluiu a ciência da cor do solo. Em nenhum lugar evoluiu mais do que no Brasil, e por algum motivo esse livro não é conhecido aqui. Né, o nível de grão de grupo, Great Group, ele, no brasileiro, também pega o horizonte diagnóstico, já pega aqui a atividade da argila, que você vai lembrar, ela geralmente é alta ou baixa, mas nos Estados Unidos vai ser a expressão desse horizonte diagnóstico. No nível de subgrupo, que você está botando muita informação aqui, são propriedades que interpolam ou extrapolam os níveis acima. E nesse caso ele é muito parecido com o sistema brasileiro, a definição é rigorosamente a mesma. E nós chegamos aqui no nível de família, em soil taxonomy. No Brasil não é nem definido formalmente, porque não chegou a evoluir o nosso sistema brasileiro assim. Embora algumas coisas você conhece, então você fala aqui de textura. A textura em soil taxonomy é usada no nível de família, a mineralogia, e aqui não se refere simplesmente a dizer que é alta ou baixa atividade de argila, você já vai usar nomes como o que a gente vai ver mais à frente. Tem ainda o regime de temperatura do solo, Soil Temperature Regime, a capacidade de troca catiônica, a reação, e reação, para quem não lembra, a reação significa acidez, né, do solo. E em série, vai ser qualquer propriedade não usada acima. E aqui no Brasil não é definido, mas por quê? É um princípio da soil taxonomy que uma propriedade que você usar em um nível, você não pode usar em outro. Então, o que você não usou, agora você vai usar para definir a série. Como disse, as séries lá nos Estados Unidos são definidas por nomes de localidades próximas daquele pedom que foi descrito. Bom, básico do básico em soil taxonomy. Em primeiro lugar, você está tratando de um solo mineral ou orgânico? Essa pergunta parece simples, mas ela não é. Primeira coisa, nós vamos definir, nós vamos falar antes de falar de solo, nós vamos falar de material de solo. O que é um material de solo? Então, eu tenho um livro de micromorfologia que ele tem uma frase que sempre me marcou, assim, uma vez que você vai no campo e coleta uma amostra de solo, aquilo não é mais um solo, aquilo é material de solo. Porque o solo, ele está na natureza, ele está evoluindo com aquela paisagem, então cada chuva que vai ocorrer, ou cada estação do ano que passa, ele vai mudar um pouquinho aquele solo, e uma vez que você retira uma parte dele, uma amostra, ele deixa de participar daquela evolução natural e vai se tornar uma coisa guardada dentro de um vidro ou de um saco num laboratório. Então, ele deixa de ser um solo para ser material de solo.
E nós vamos usar muito em soil taxonomy essa expressão material de solo, porque a gente vai ver que os solos podem ser formados. Um solo que a gente vai chamar de mineral orgânico, ele pode ser formado tanto por material mineral quanto orgânico. E por isso a definição aqui tem que ser tão formal. Então, o que é o material de solo mineral? É o mineral soil material. Você está falando sempre da fração peneirada menor que 2 milímetros, a terra fina secoá, que a gente chama. Aliás, garanto que vocês não sabem a história dos 2 milímetros. Por que é 2 milímetros? Segundo meu orientador, Ratan Lau, quando começou os esforços de levantamento de solo nos Estados Unidos, surgiu essa necessidade, porque eles frequentemente encontravam amostra de solo pedregoso, cascalhento. E tiveram que chegar com um limite para separar, para peneirar aquele solo. E ficou 2 milímetros. E por que 2 milímetros? Aí você pode pensar numa razão científica, técnica, filosófica, mas segundo ele, 2 milímetros era o que estava a grade, a cerquinha do galinheiro da propriedade que estavam hospedados. E eles improvisaram peneiras com aquela malha de 2 milímetros e a convenção ficou 2 milímetros até hoje. Então, material de solo mineral, ele está tratando aqui na terra fina seca ao ar de um local que é saturado por água por menos de 30 dias por ano. Então, já tem uma definição aqui, você não pode ter um solo muito hidromórfico, ou seja, que fica, digamos, 6 meses encharcado, saturado por água, e o teor de carbono orgânico dele, COS, é menor que 20%. Ó, 20% é muito carbono. Então, se tiver um solo com, digamos, que fica... que nunca fica saturado, mas o teor de carbono é um material de solo mineral. Ou se esse solo, um local, for saturado por mais de 30 dias, esse 30 dias aqui, ele se refere a um ano dito normal. Então, o que é um ano dito normal? Você tem a temperatura e a precipitação média anual daquele local, e o normal, o ano normal é aquele que está com uma precipitação que é mais ou menos 30% daquela média de 30 anos. Esse aqui é o normal. Lembra, a gente definiu que o normal é um conceito estatístico. Não é um conceito moral ou ético, é simplesmente um conceito estatístico. Por acaso, se ele for saturado por mais de 30 dias, o teor de carbono baixa um pouquinho, vai para 18%. Se esse solo tiver menos de 60% de argila, até 60% de argila. Acima de 60% é 18% de qualquer jeito. Mas se o solo tiver zero argila, e pode parecer absurdo, mas existem solos que não tem nenhuma argila, o teor é 12%. E tem uma proporção aqui, marcada por uma função linear. Então, o limite do carbono orgânico, do teor de carbono orgânico do solo que você vai ter num solo mineral tem que ser menor do que 12, mais ou menos 0,1 pela porcentagem de argila. Significa que, digamos, se você tiver 30% de argila, você vai multiplicar 30 vezes 0,1 vai dar 3, então vai dar 15% é o teor de carbono que esse solo, máximo que esse solo pode ter para ser considerado material de solo mineral. Eu digo material de solo mineral porque o mesmo solo tem vários horizontes, então ele pode ter horizontes com material mineral e outros com material orgânico. E quem é o material orgânico? É quem exceder esses limites. Você pode achar estranho também porque eu estou usando a unidade porcentagem. Por que eu estou usando a unidade porcentagem? Você deve ter aprendido em algum momento que em ciência a gente usa o sistema internacional, né? Porcentagem é sistema internacional? Não. Sim, Sim. sim. É. Para mim era miligrama por grama. Não, Olha, eu vou te dizer uma coisa que vocês vão achar estranho, mas porque eu era estudante quando mudou esse sistema. O que é o sistema internacional? O sistema internacional não é o que usa essas unidades miligrama ou quilograma, é o que usa o sistema decimal. O que não é o sistema internacional? É o sistema britânico, que ele usa unidades de medida que são naturais. Então, quais são as unidades de medida do sistema britânico-americano? Por exemplo, a polegada. O que é a polegada? 2,5 centímetros. O que mais é? Uma distância linear é um pé.
30,3, 30,0, não lembro mais, 30 centímetros. Aí tem a unidade que é a braça. A braça não, a jarda. A jarda é 3 pés, dá 90 centímetros, é parecido com uma. Então, e o peso? Eles usam aquelas unidades que a gente traduz como onça, como libra. Então, esse não é o sistema internacional. O sistema internacional é o decimal. Então, quando você está falando miligrama por quilo, você está usando o sistema internacional. Mas quando você usa porcentagem, você tem a vantagem que ele se refere tanto ao sistema internacional quanto ao sistema britânico. E como é decimal, ele é considerado sistema internacional. E não à toa você vê ele aqui mencionado em Soil Taxonomy. Então, se você pega quando você baixar o guia de Soil Taxonomy que eu indiquei ali, você vai ver que as unidades usadas são o sistema internacional. Eles não vão falar, por exemplo, em vazão tipo pé cúbico. Eles vão falar em metro cúbico. Eles não vão falar em quantidade de carbono como onças por libra. Não, eles vão falar em gramas por quilo ou miligrama por quilo. É o sistema internacional. A porcentagem também é sistema internacional. Garanto que vocês não sabiam disso. Não sabia mesmo. Eu adoro a unidade de porcentagem porque ninguém gosta de ver aquelas siglas. Oi. Principalmente porque, por exemplo, algumas revistas, para publicar, elas exigem, por exemplo, as suas análises de rotina estejam em determinada unidade ou não, independente, assim, exigem sistema internacional, mas às vezes não quer que você expresse em miligrama. O jornal internacional, especialmente essas frescuras que você citou de jornal brasileiro. Os jornais americanos, por exemplo, da área de engenharia, é muito engraçado você ler um jornal de hidrologia americano, que eles não usam o sistema internacional, eles usam o sistema americano. Então, você fica com aquela coisa assim, cara, como é que você converte pé cúbico por segundo para metro cúbico por segundo? Eu memorizava essas coisas todas, porque a revista de engenharia não segue, porque engenharia, embora está no ramo das ciências, ele não é tão formal quanto a ciência. Mas se mandar para a Geoderma, você tem que usar sistema internacional, ou para qualquer jornal de ciência do solo, sistema internacional. Só que porcentagem é sistema internacional, e você vai ver ela recorrentemente em todos os jornais que não são brasileiros. Então, como eu disse, o material orgânico excede esses limites, e quando ele ocorre na superfície, ele vai constituir o que a gente chama de horizonte O, horizonte orgânico. A maioria dos solos que tem no mundo é mineral, então são solos minerais. Mas algum desses solos minerais tem horizonte de material orgânico, por exemplo, alguns andisols. E a espessura desse material orgânico é muito importante para você em soil taxonomy. Porque lembra que a taxonomia de solos ela é idealmente feita no campo. O pesquisador, a equipe vai no campo, abre um perfil, descreve aquele perfil e faz uma classificação na hora, sem esperar, inclusive, por análises. As análises, tipicamente, de textura, de propriedades químicas que vão ser feitas, às vezes mineralogia, elas vão definir a categorização em níveis mais baixos, mas a ordem, às vezes a subordem, até o grande grupo, são definidos no campo. Então, como você não pode fazer uma análise de carbono, a espessura desse horizonte orgânico, ela é muito importante na taxonomia, né? Então, o que é o solo? Vem a dizer o solo mineral. Então, olha só, primeiro define material, solo mineral, depois o material orgânico. O solo mineral, os critérios é complexo, especialmente para o tal de andissol. Eu nem vou focar nisso aqui, porque nós não temos andissol no Brasil, mas quem tiver interesse, está tudo lá no livro de Soil Taxonomy, ou mais simplificadamente aqui, no livro do Bill. Esse livro, que não é fino, ele é, metade dele ou mais é focada em Soil Taxonomy, ele explica aqui de uma maneira muito mais simples o que é. É um dos livros que assim, eu recomendava para todo mundo que fosse fazer doutorado em pedologia, ler 3 livros. O primeiro era o livro do Hans Jenne, Factors of Soil Formation, que dá uma grande perspectiva para a gente. Esse aqui era um deles também. E o outro era o livro de Química Geral do Linus Pauling, que dá uma ideia muito boa de química para a gente, que vai esquecendo depois que você faz curso de agronomia, faz mestrado, o que era. Então, eu não vou mencionar aqui os critérios para andissol, nem para solo que tem material gélico, aquele do gelisol. Mas vamos pensar de novo, se tiver saturação por água por mais de 30 dias, e o material orgânico inicia em até 40 centímetros de profundidade, esse horizonte
orgânico, ele tem que ter menos de 60 centímetros, ou seja, é bem profundo. Se mais de 3/4 dele, 75%, são fibras de musgo. Pode achar remoto falar fibras de musgo, mas num ambiente que é pantanoso, especialmente de clima mais frio, a vegetação que prospera lá é musgos. São plantas mais primitivas, e elas decompõem lentamente, e você vê aquele horizonte que é preto, ou de cor bem escura, que é fibroso, muito parecido com o que a gente chama aqui no Brasil de xaxim, que muita gente cria, põe aquelas plantas crescendo lá nele. Então, o limite é 40 centímetros. Então, se você tiver os 3/4 desse horizonte, que é fíbrico, que é de fibras de musgo, a profundidade tem que ser o máximo 60 centímetros. Mas se o grau de decomposição desse horizonte for êmico ou sáprico, ou seja, se ele for meio decomposto ou muito decomposto, a gente vai falar disso um pouco mais à frente, a espessura é 40 centímetros. E, então, olha, você vê como é complicada a definição, mas isso é algo feito no campo. Então, quando você vai para o campo, você facilmente verifica essa espessura e até mesmo a densidade desse solo. 0,1, um solo comum nosso, ele tem uma densidade geralmente de 1,3. Então, é um material pesado. Esses solos aqui, esses materiais de solo orgânico, a densidade deles é bem baixa, às vezes abaixo de 0,1. Professor. Então, essa é a definição de solo mineral, que são os limites. Você não tem que memorizar nada disso, mas se, por exemplo, você estiver fazendo trabalho de campo, de levantamento de solos, num ambiente que tem esse tipo de material, digamos, não precisa ser Estados Unidos, pode ser Cordilheira dos Andes, pode ser Argentina, pode ser... Aí você anda com o guia da Soil Taxonomy impresso para essas coisas. Quem ia fazer a pergunta? Mas como que no campo, como que você vai conseguir precisar o que é mais ou menos 75% volume ou, não sei, densidade? Você tem que usar uma ferramenta antiga que chama o olhômetro. o olho, a morfologia de solo ela é descrita com o que você tem na sua frente. Então, você vai usar o olho e a mão. No caso, para você avaliar o grau de decomposição de material orgânico de solo, você pega aquele material e vai esfregando com a mão. Se ele se desmancha todo, praticamente, se tem menos de 10% de fibra que fica retida na mão, você vai dizer que ele é sáprico. Se ele tiver mais que 3/4 daquilo, ou menos que 3/4 daquilo, se desmanchar na sua mão, você vai dizer que ele é fíbrico. E o intermediário é o êmico. Êmico, de palavra hemisfério, significa semi, ou pela metade, né? Não é tão difícil quanto pode parecer. Quando a gente está na biblioteca estudando, é uma coisa meio monótona isso aí, especialmente se você vem do Brasil e está querendo aprender o sistema americano, você fica olhando esse negócio, você faz aquela cara assim, pô, mas não tem nada a ver com latossolo, eu gosto de latossolo, tudo no Brasil só se fala latossolo, é latossolo isso, latossolo aquilo, latossolo... Até, todo mundo que aprende e entra na curso de agronomia já sai com um carimbo, uma tatuagem escrita assim, nossos solos possuem argilas de baixa atividade, como caulinito e óxido de ferro. Todo mundo memoriza essa tranqueira. Que é, claro, incorreta, mas é o que a gente aprende a memorizar. Então, se você chega lá nos Estados Unidos e começa a estudar isso aí não faz sentido, até que você vai para o campo pela primeira vez com a turma de pedologias, de graduação de pós, no meu caso era de graduação, com um professor versado em Soil Taxonomy, especialmente qual era o meu, o Neil Smack, que era um dos maiores pedólogos do mundo, né? Então, aí você começa a ver que não é tão difícil. É o que chama no Brasil, não só no Brasil, mas o termo para isso é conhecimento tácito. O conhecimento tácito é um que você não consegue expressar diretamente, assim, em palavras ou em números, como está aqui. Mas o conhecimento tácito é aquele que você aprende no dia a dia trabalhando, especialmente se você tem um guru, se você tem um mestre, que é mais experiente naquilo. E o conhecimento tácito é uma parte muito importante da prática profissional de todas as profissões. Por exemplo, médico, ou, por exemplo, um padeiro. Então, é um tipo de conhecimento que a gente fala em pedagogia, que é muito importante tudo isso, e você tem isso em levantamento de solo também. Daí, os solos orgânicos eles vão exceder esse limite. E, de novo, por que a gente tem tanto detalhe no limite de material de solo orgânico ou não?
primeiro lugar, você tem que lembrar o seguinte, eu gosto de falar isso, no Brasil, é um país que é principalmente quente ou frio. Você vai dizer, o Brasil é mais quente do que frio. É verdade, você tem uma grande região do Brasil que é no trópico, e no trópico, geralmente, o clima é quente, na baixa altitude, que é o caso do Brasil, e você tem a região subtropical, que o clima não é frio, mas ele é temperado. Aqui em Lavras, por exemplo, na classificação de Köppen, o clima não é tropical, ele é temperado morno, warm temperate. Tem o temperado frio, que é, por exemplo, de Nova York. Então, um lugar como Nova York, que fica 4 meses por ano abaixo de zero, no mínimo, não é considerado frio. É considerado temperado cool, é cool temperate, é um temperado fresco, vamos dizer assim. O clima frio mesmo é o que você vai ter a grande parte do ano abaixo de zero, e vai ter congelamento permanente do solo. Então, é do caso da Antártida, do norte do Canadá, daqueles países bálticos, isso é o tal do clima frio. Então, embora você, na hora que quando eu cheguei em Ohio, acho que era dia 19 de dezembro, tinha uma tempestade de neve, estava 20 ou 30 graus abaixo de zero, o vento só faltava derrubar você no chão, e eu tive uma certa dificuldade de aceitar que aquilo não era um clima frio, aquilo era um clima temperado, frio, cool temperate. Então, por que você tem tanto detalhe? Porque no clima frio, no clima temperado, quanto mais frio for, mais você vai ter material orgânico no solo, porque a decomposição orgânica ela é mais lenta no clima, quanto menor for a temperatura. Então, se a temperatura média anual, por exemplo, eu não lembro a temperatura média anual lá de Columbus, Ohio, onde eu estudava, eu acho que era 9 graus, ou 10, alguma coisa assim. Põe na cabeça, média anual 9 graus. Em Bayreuth era 7. Aqui em Lavras é 19. Então, quanto menor essa temperatura média anual, mais lenta vai ser a decomposição da matéria orgânica. Então, você anda num local desses, na América do Norte, na Europa, ou aqui na parte andina, você vai ter cada vez mais solos com material orgânico, com alto teor de matéria orgânica, especialmente se o clima for úmido. Que você também, para ter esse teor de carbono alto, você tem que ter produção de biomassa, e você só tem produção de biomassa onde o clima é úmido. É por isso que é tão importante a gente estudar depois o que é o regime de umidade, regime de temperatura de solo, porque eles controlam praticamente todo o funcionamento biológico e bioquímico do solo. Então, por isso que a gente tem um detalhe tão grande nisso que você no Brasil não presta muita atenção, porque aqui a temperatura é alta, a decomposição é mais acelerada, e você não tem teores você não tem tantos horizontes orgânicos como você tem nesses lugares. Quem são os horizontes diagnósticos ou pedogenéticos em Soil Taxonomy? Então, primeiro, nós temos aqui o horizonte O. É um horizonte formado por material orgânico, né, como a gente viu colocando a definição, e geralmente ele está na superfície. Eu não vou dizer que é preto, porque às vezes ele é marrom. O horizonte L não significa liter, significa material limnic. Lembra do que é a palavra limnologia? Limnologia é uma ciência que estuda os ambientes lacustres. Então, onde você tem um ecossistema terrestre, você tem aquelas regiões que tem lagos, o ecossistema lá é muito diferente, por exemplo, de um ecossistema marinho ou fluvial, de rio. Então, você estuda isso na limnologia. Então, o horizonte límnico, ele é depositado num corpo aquático. Ah, mas isso é muito rebuscado. Não é, porque às vezes você tem lagos que só enchem no verão, pequenos lagos, por exemplo, no Pantanal, Mato Grossense. Então, na época de chuva lá, ele fica tudo alagado, e você tem certamente deposição de material límnico. E ele não é necessariamente orgânico, ele pode ser mineral também. E quem é o material mineral? Por exemplo, a terra de Diatomácea. Diatomácea é um tipo de alga microscópica que tem uma carapaça silicosa. E esse material é depositado nesse tipo de ambiente, e você vai ter depois um material de baixa densidade, mais duro, áspero, que era usado até como é silicoso, a dureza disso aqui é 7. As pessoas usavam isso para arear a panela antigamente. Em português, essa palavra marl se chama marga. É uma mistura de carbonato, argila e matéria orgânica, muito comum em deposição de ambientes marinhos, mas também lacustres. E Coprogenous earth, copro, em excremento, né, é uma terra de excrementos.
São esses os materiais límnicos que podem formar o horizonte límnico. Quando você encontra isso aqui, você vai ter esse horizonte L, se ele tiver passado daquele critério de espessura e tal. Aqui, por exemplo, em Lambari, no sul, bem pertinho de Labras, tem aquela região ali que fica no Vale do Rio, que drena aquela estação de água, tinha muito arroz inundado. E nós fizemos um estudo lá uma vez, né, para a tese de um aluno africano que eu tinha, e a micromorfologia mostrou um monte de materiais triangulares no tecido daquele solo, que era restos de algas diatomáceas. Aí nós quebramos a cabeça para entender o que era aquilo, e depois encontramos. Mas não chegava a ser um horizonte límnico, porque ele não era muito espesso. Mas basta você ter um pouco de alagamento, por exemplo, um plantio de arroz alagado, você já vai ter deposição de um pouco de material límnico. O horizonte A vocês conhecem. Ele é escurecido, porque matéria orgânica do solo, umificada. Umificada significa alterada, né? E geralmente vai estar na superfície do solo ou abaixo do horizonte O. Ele não vai ter mais a estrutura do material de origem. Então, o que é a estrutura do material de origem? Geralmente você está falando de rochas ou de sedimentos, especialmente sedimentos fluviais, não pode ser lacustres, sedimentos acamados, digamos. Então, o horizonte A não tem mais a estrutura do material de origem, e ele já pode até mostrar sinais de eluviação, ou seja, de exportação de materiais como argila ou matéria orgânica. Isso é muito evidente em micromorfologia, mas não é tão evidente em macromorfologia, quando você olha no campo, o sinal que a argila está saindo daquele horizonte A. Então, você conhece o horizonte A, está aqui, ele. O horizonte E, ele é um horizonte que é concentrado em areia e silt. Por quê? Porque ele teve uma grande perda, tanto do carbono orgânico, ou matéria orgânica do solo, da argila, do ferro e alumínio, aqui eu estou falando de óxidos de ferro e alumínio, e ele vai ter uma cor clara, que pode ser branca, pode ser cinza clara, pode ser um amarelado bem claro. Geralmente ele fica abaixo do A. Eu digo sempre geralmente porque nenhum desses horizontes é obrigatório. E mesmo um solo que tinha esses 4 horizontes, digamos, eles podem ter sido truncados pela erosão e não está mais presente naquele perfil que você está estudando. E dá um nó na sua cabeça. Aqui na região de Labras, quando eu cheguei, eu fazia muito amostragem de solo em florestas nativas. E era tudo classificado como argissolo aqui. Só que eu depois descrevia, coletava e não via um gradiente textural do horizonte A para o B. Eu demorei anos para entender o que era aquilo, e fui me tocar que o horizonte A nesses argissolos já tinha sido truncado. Ah, mas é a floresta nativa, não importa. A floresta nativa, ou uma plantação de soja, um solo desnudo, ele está sujeito ao mesmo processo de erosão, arraste de partículas de solo que os outros, só é mais lento. Então, se você vai numa floresta nativa aqui na região de Labras, numa área que é muito íngreme, o horizonte A já não está mais lá. Ah, mas nesse horizonte é escuro de matéria orgânica. É o horizonte B acumulando matéria orgânica. O A já não está mais lá há muito tempo. Um nó na cabeça que dá para você entender isso. E ninguém te fala um negócio desse. Como é que você chegou nessa conclusão? É o tal do, eu gosto de dizer, é o pH do PhD. É a parte filosófica da sua ciência. Você traçar, ficar travando um diálogo interno, ou com outras pessoas, ou interno, se você não tiver outros, sobre o que você está encontrando. O horizonte B também você conhece, e geralmente vai estar abaixo do B, A ou E, geralmente porque esses camaradas podem ter ido embora com erosão. Ele vem, MO aqui, ele tem alteração do material de origem, não é matéria orgânica do solo, usei uma sigla diferente. Então, o material de origem do solo, seja rocha ou sedimento, ele foi alterado porque acumulou argila, ou teve por exemplo, intemperiza os minerais primários que formaram argila, o processo que se chama pedogênese ou pedoplasmação, que é a formação de argila. Ele também pode acumular óxidos de ferro e alumínio, pode acumular humus. Vamos falar sobre essa palavra humus. O que é humus? Nós temos um professor na UFA que adora mencionar isso. A palavra humus, a gente traduz como matéria, a gente interpreta como matéria orgânica alterada de solo.
mas também é sinônimo de solo. E é também sinônimo de homem. Então, as palavras não são parecidas à toa, porque tem um trecho da Bíblia que é traduzido em português, como vocês conhecem, quem estudou um pouquinho conhece esse trecho como assim: do pó viestes, ao pó voltarás. Ou que Deus criou Adão, o primeiro homem, a partir do barro, da terra. Então, o homem é terra. Então, é a terra, ele volta. Daí vem a palavra humus, que já é usada há séculos, para designar tanto matéria orgânica do solo, quanto o solo, e até o homem, em geral. O que vocês não sabem é que isso aqui, humus é uma palavra latina. Só que a Bíblia não foi escrita em latim, ela foi escrita em hebraico. E a palavra em hebraico para homem é Adam, ou seja, Adão. E a palavra hebraica para solo é Adam, que é exatamente a mesma. E o plural, Adame. Então, o que o professor João José gosta de ensinar, ressaltando o texto da Bíblia, é de um termo hebraico, Adam. Né? Então, o horizonte B tem esse acúmulo de humus, tem gesso, calcário, né? Gesso sulfato de cálcio, já deve estar no teto do quarto que você está agora. Calcário, vocês sabem o que é. Mas também pode ser por perdas do gesso calcário, porque o gesso calcário, às vezes, são material de origem de solo. Ele tem a formação de estrutura, ou seja, de pads. O bio, ele gosta de definir o que diferencia o solo de um sedimento de rio, por exemplo, é que o sedimento de rio, ele tem camadas formadas por deposição. O solo, ele não tem camadas formadas por deposição, ele tem os horizontes formados por pedogênese e ele tem a formação de uma estrutura que geralmente não está presente nem na rocha e nem no sedimento, seja ele lacustre ou fluvial. Então, formação de pads, o pad é um agregado natural. O horizonte B costuma ter uma cor mais vermelha, isso aqui não estou referindo ao Brasil, não, isso é Estados Unidos mesmo, ele vai formar cor vermelha pela produção de hematita. Mas também um horizonte que pode ter uma cor glazada, ou um horizonte pode ter acúmulo de óxido, aí ele está se referindo especificamente ao horizonte óxico, o latossólico que a gente conhece. O horizonte C é um horizonte que tem pouca ou nenhuma formação de solo. Então, essencialmente, uma rocha que já não é mais rocha, mas também não é solo ainda. Em micromorfologia, nós temos dois termos para falar de horizonte C. Um é saprolito e outro é regolito. O saprolito é um material que não é mais rocha, mas também não é solo, mas ele preserva a estrutura da rocha. Então, se a sua rocha é um gneiss, você vai ver as bandas claras e escuras do gneiss, só que ele vai esboroar na sua mão. E se ele for um regolito, ele não tem mais nenhuma dessa estrutura original da rocha, mas também não é solo. O geólogo, ele chama tudo acima da rocha de regolito. É um termo que dá confusão para a gente. Solos e regolitos, às vezes. Mas é um termo usado em geologia. Acabou? Não. Tem o horizonte R, que é a rocha dura, né, ou cimentada. São coisas diferentes. Às vezes você tem um sedimento que é cimentado ao longo do tempo. Não era uma rocha dura, mas ele vai ficando mais duro. Você tem o horizonte M, que é uma camada dura de origem antrópica, ou seja, de intervenção humana. É um horizonte compactado, vamos dizer assim. E já tem o horizonte W, que é uma camada de água. E não é uma camada de água por cima do solo, é no meio do solo. E isso é raro, mas geralmente essa água está no estado líquido, no estado sólido. Então, o horizonte W é uma camada de gelo entre as camadas, entre os horizontes pedogênicos. Bom, vamos falar de distinções subordinadas aos horizontes. Então, nós vimos horizontes diagnósticos, são letras grandes. Professor. Oi. Eu acho que o Fernandes tem uma pergunta. Pode falar. Oi. Isso aí o taxônomo também faz diferenciação entre horizontes e camadas? Sim, porque às vezes uma camada, ela abrange vários horizontes. Mas eu gosto mais das palavras que eles usam. No caso, para uma camada superficial, importante, diagnóstica, eles chamam de epipédon. Que eu acho que se usa no Brasil também. Que é uma camada, pédon, né, é o grego para solo, e ep significa superficial. Mas sim, você pode falar de uma camada que abrange 3 ou 4 horizontes. Ah, entendi. É porque
na graduação, né, eu aprendi que, pelo sistema brasileiro, que você tem que diferenciar a camada de um horizonte. No caso, a camada seria ela tem pouca expressão de processos pedogenéticos em sua formação ainda. Então, por exemplo, o R, no caso, ele seria necessariamente uma camada, não seria um horizonte, por exemplo. Esses que eu mostrei são horizontes. Uhum. Se por acaso você expressar uma propriedade que a gente atribui aquele horizonte, mas ela não é expressa, por exemplo, ela não é de uma camada tão espessa, você vai dizer que é um caráter. Entendi. Então, por exemplo, o horizonte plíntico, ele tem uma determinada espessura. Se ele for abaixo daquela espessura, ele vira um caráter. Uhum. Eu acho que é isso que eles querem dizer. Entendi. Né? Mas o sistema brasileiro também usa, além do letrão, ele usa a letrinha. Então, a letra maiúscula é para o horizonte, e a letrinha pequena, ela vai botar uma distinção que é subordinada ao horizonte. Uhum. Então, você vai ter letrinhas minúsculas, tanto à direita esses três aqui, o horizonte O, o L e o B, eles têm que ter uma letrinha, uma distinção subordinada. Os outros podem ter ou não. As principais são, para o horizonte O, você usa 3 letrinhas. A, de altamente decomposto, E, que vem aqui de média decomposição, e o I, que é little, que é pouca decomposição. Então, o horizonte O, ele pode ter esses 3 graus de decomposição. E você vai ter que usar quando faz a descrição de um perfil em Sóio taxônomo. O B, o Bzinho, em Sóio taxônomo, significa buried, enterrado. E é um horizonte, geralmente, é um A, mas pode ser um B, pode ser qualquer um, enterrado por uma camada de solo mais recente, que está acima dela. Ah, isso vai ser um paleossolo? Não necessariamente. Mas vários paleossolos têm horizontes enterrados. E num local aqui como Minas Gerais, por exemplo, que você tem muito morro, é comum você ter locais da paisagem que vai ter horizontes enterrados. Né? O C significa concreção ou nódulos, pequenas concreções, exceto se for nódulos de concreções calcárias. Um Czinho. Nódulo e concreção, eles são iguais, não são. O nódulo, ele não tem camadas concêntricas, a concreção tem. É um termo micromorfológico. A letrinha D de impedimento a raízes. O G é o gley. Então, aqui no sistema brasileiro, nós temos horizonte gley. Mas na Sóio taxônomo, não. Você tem esse caráter gley. Ele é aplicado geralmente ao B e ao C. A letrinha J significa jarosita. Se você digitar, você vai ver a fórmula dela. Mas ela é um sulfato de ferro e potássio que forma em ambientes que são, além de ser hidromórficos, eles têm uma abundância de enxofre. E onde tiver o sol, o perfil tiver jarosita, é fácil identificar, porque ele vai ter pequenos nódulos amarelos e vai ser um local muito fedido. Porque tudo que a gente chama de fedor, de coisa fedida que tem na natureza, praticamente são poucas substâncias que envolvem enxofre. A maioria das substâncias, mesmo os gases digestivos, não tem cheiro nenhum. Quem dá cheiro é sempre alguma coisa, alguma molécula de enxofre, algum gás que tem enxofre. Então, onde tiver enxofre, vai ser um negócio fedorento. Bom, a camada M significa cementation. Então, às vezes você vê esse Mzinho lá e significa que ele costuma até estar prefixado com outra coisa. Então, você pode encontrar uma camada que é assim, ó, NM, que significa um horizonte nátrico cimentado, que não é comum, mas pode ter. Então, N é um horizonte, é um caráter nátrico, o P é de plow, que significa um arado, ou seja, você pode dizer que é um horizonte B ou A cultivado, geralmente é um A, mas pode ser um O cultivado, que passa cultivo mecânico. O Rzinho significa uma camada de rocha alterada, e é usada para o C, só para o horizonte C. SS é Slick and Side. Slick and Side, ele pode ser traduzido no português como superfície de fricção, que é característico de solo
expansivo, que tem argila expansiva, esmectitas, para ser mais específico. Aí, quando o solo geralmente tende a ser argiloso, quando ele seca, ele racha, e quando ele incha, quando ele molha de novo, ele aumenta de tamanho e a superfície fica atritando. E você tem uma argila orientada nesse atrito, que ela é muito brilhosa e muito característica, slick and slide. Se não me engano, o sistema brasileiro usa o termo slick and slide, agora eles desistiram de traduzir isso. V significa plintita. Plintita, você deve saber o que é o nome atual para o material que antigamente chamava laterita, que geralmente é um material de solo que é endurecido por óxido de ferro, especialmente, mas também de alumínio, mas especialmente ferro. Professor. Uma cor mosqueada, e o nome antigo da plintita é laterita. Later, em latim, significa tijolo, e plintos, em grego, significa também tijolo. Então, plintita é sinônimo de laterita, mas como laterita é um termo muito usado em engenharia, os pedólogos inventaram de criar um termo, trocar 6 por meia dúzia, criar um termo que praticamente só usava a ciência do solo, que é a plintita. Oi. Só voltando no slick and slide, o slick and slide é o que existe no vertissolo e o sistema da sua taxonomia ele diferencia, tem uma letrinha para serosidade? Não tem. Uma letrinha não tem, não. Mas isso é o que a gente chama de serosidade, eles chamam de shiny pad, ou um agregado brilhante, ele é parte embora eles não chamem de slick and slide, ele vai estar como parte dos propriedades que usa para diagnosticar o horizonte argílico, que a gente vai tratar ainda hoje. Mas não, o slick and slide é uma superfície de fricção, ele não é exclusivo do vertissolo, porque você tem outros solos que não são vertissolos, mas tem slick and slide, porque eles têm argila expansiva, ou, olha que bacana, aquela argila foi expansiva no passado, mas ela não é mais. Porque a esmectita, que é uma argila 2:1 expansiva, de baixo tamanho, ela é intemperizável, ela não é um material resistente, então ela sofre dessilicação e às vezes ela se transforma em caulinita. Só que, dependendo das condições, o slick and slide é preservado. Então, você às vezes encontra slick and slide em solo que não mais tem argila de atividade alta. E às vezes você tem argila com esmectita, só que não é o suficiente para você dar o diagnóstico. Então, um tempo atrás, eu publiquei um trabalho com o pessoal do Rio Grande do Sul, que era sobre os planossolos de lá, onde são muito usados para plantar arroz inundado. E vários desses planossolos deles, eles têm no horizonte B textural, o B plânico, né, abrupto, né, eles têm slick and slide. Mas lá tem argila 2:1 ativa? Tem, só que não é nem mais esmectita, ela foi alterada já para o interestratificado, que é um grau intermediário de dessilicação de uma argila 2:1. Então, não é só de vertissolo. Tá, obrigada. Então, esse W aqui, ó, às vezes a gente acha que significa literalmente weathered, intemperizado. Então, é usado por horizonte B, dizendo que ele já tem uma cor vermelha, de alguma produção de hematita, e tem também estrutura. Para mim, isso aqui é uma confusão, porque toda vez que fala em weather, eu lembro que o intemperizado no Brasil significa altamente intemperizado. Mas não é a mesma coisa no Soil Taxonomy. Então, quando eu fui para a Europa a primeira vez, fui para Bayreuth fazer parte do meu mestrado, eu tinha aquele sonho que todo brasileiro tem de ver neve. E eu fui ver neve lá nas montanhas da Áustria, que estava quente na época que eu fui, né? Então, eu fui lá em perto de Innsbruck, aí eu vi a neve de longe naquelas montanhas, mas eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto, eu vi a cor dos rios que desciam da montanha. Qual que você acha que era a cor do rio que descia da montanha? Azul? Tinha azul claro, mas o rio, às vezes, ele descia com uma cor branca ou um cinza bem clarinho, às vezes era azulado. Ai, que bonito. Essa é a cor da argila que não tem nenhuma formação de óxido de ferro ainda. Os óxidos de ferro que você memorizou, que é guetita amarelo e hematita vermelho, você tem que ter um certo grau de intemperismo para formar eles. Então, se você está num ambiente que é muito frio,
que você tem temperismo físico, mas o químico não atuou ainda, você tem argilas e horizontes que não tem a cor nem vermelha nem amarela. Começa a formar, geralmente, um pouquinho de cor amarela. E juntando com matéria orgânica, e sabe que a mistura de amarelo com matéria orgânica? É marrom, ou brown, ou bruno, que a gente chama. Tá tudo nesse livro aqui, o sistema antigo que eles usavam para classificar. Um dia eu posso até tentar botar, tem um triângulo como aqui, ó. Tem as cores preto, amarelo e vermelho. Não, preto, branco e vermelho. E você tem as diferentes gradações pelas composições. Quem dá a cor vermelha é o amarelo, é o ferro. Quem dá a cor preta é a matéria orgânica. Você tem as diferentes cores que eles usavam na classificação antiga, que eram nomes bem bacanas, tipo chestnut, que é castanho, chocolate. Olha que cor mais romântica essa. Então, o W tem a ver, você tem que ter um certo intemperismo para ter uma cor avermelhada no horizonte B. Professor. Aqui no Brasil, essa tranqueira é tudo avermelhado, né, você sabe? Ou é amarelo ou avermelhado. Mas quando você vai num lugar que cai neve, aí você vê os solos e as argilas horizontes sem cor nenhuma. Quando você vê uma argila que não tem cor no Brasil, você fica de cara, você fica assim, ó, que isso? Até hoje eu só vi uma vez, num gleissolo lá do Distrito Federal, que era totalmente branco. Ele tinha horizontes pretos em cima de horizonte que era totalmente branco, e não era estreito, não, era branco tipo papel higiênico, assim, dessa cor aqui, com uma coisa preta em cima. Essa é a cor natural das argilas, seja caulenita, esmectita, vermiculita, são tudo branco. Bom, esse aqui, geralmente, esses letrinhas é para o horizonte espódico, o horizonte B espódico. Se tiver iluviação só de humus, é H. E se tiver S, o S vem de sesquióxido, que tem a iluviação de óxidos de ferro e alumínio e de matéria orgânica. Vocês não sabem o que é sesquióxido, não, né? O sesc, o prefixo sesc em latim significa 1,5. 1,5. Eu sei disso porque quando eu era criança, era o ano de 1975 na escola, e tinha um cartaz escrito assim, ó, Sesc Centenário da Independência do Brasil. Aí é claro, eu não entendi o que era aquilo, mas na minha cabeça, tudo que eu não entendia ficava. Aí eu fui descobrir depois que Sesc Centenário significa 150 anos, o cartaz era de 150, era de 1972, 150 anos depois. Sesc óxido significa um óxido 1,5. Por que o óxido 1,5? A fórmula do óxido que a gente chama de guetita é FeOOH. Ele tem um radical O e um radical OH, que conta como 1,5 oxigênio. E vai dar uma valência de -3 para o radical aniônico da fórmula do sesquióxido. O óxido, a gente chama tudo de óxidos. Os minerais que tem no solo, que a gente fala, um óxido de ferro e alumínio, tá? O óxido, o radical de fórmula do mineral óxido é simplesmente O-2. O exemplo, hematita, Fe2O3. Você tem outro que a gente chama de óxido, mas não devia ser, que é o hidróxido. O radical de fórmula é OH-. Aí você tem, como exemplo, a gibsita, que é Al, abre parênteses, OH, fecha parênteses, 3. Então, a gibsita é um hidróxido de alumínio. A gente chama de óxido para simplificar. E você tem o sesquióxido, que é o radical OOH, que é um O-2 ligado a mais um radical OH-, que dá a valência -3. Você tem a guetita, que é o FeOOH. Tá vendo como é bom saber mineralogia? Porque você fica falando essas coisas, as pessoas ficam num estado que é entre o pânico e a admiração. E é uma coisa que é simples. Quando você chega, tem poucas vagas para docente de mineralogia, pesquisador em mineralogia nas universidades brasileiras, mas quando tem, demora para você preencher. Porque pouca gente entende esse assunto, mesmo que ele não seja tão complicado quanto parece. Então, você tem essa é uma letrinha importante, o T. Significa um acúmulo de argila silicatada. E você vai lembrar do horizonte BT, o B textural, que a gente chama no Brasil. Um horizonte de acúmulo de argila
silicatada. Por que argila silicatada? Bom, a argila é uma fração de tamanho. Então, qualquer coisa menor que 2 micrômetros de diâmetro equivalente é uma argila. Então, você pode ter caulinita na fração argila, você geralmente vai ter caulinita, vermiculita, esmectita na fração argila silicatada, os interestratificados, mas você vai ter também, ó, guetita, hematita, gibsita, também na fração argila. Você pode ter quartzo na fração argila, qualquer mineral pode ser na fração argila. Mas, geralmente, eles não são estáveis nesse tamanho. Eles vão rapidamente se alterar. Os minerais que são realmente estáveis na fração argila são os óxidos de ferro e alumínio que a gente falou, e a tal da caulinita. Os outros, micas, esmectita, vermiculita, tendem a se decompor no clima tropical úmido. Mas, no resto do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ter vários tipos de argila silicatada, diferente com a sua composição. A gente vai ver isso em Soil Taxonomy mais à frente. Se você tiver horizontes com acúmulos de materiais, que não seja essa argila silicatada, você vai usar o prefixo O para óxidos, e vai ter tanto ferro e alumínio. Então, você vai ter aqui o horizonte B-óxico, que é o nosso B latossólico, essencialmente. Se for um acúmulo de sílica SiO2. Você usa o termo que tem a ver com quartzo, mas geralmente essa sílica não é quartzo, é uma sílica amorfa. Que não tem estrutura de Y, vem da palavra gypsum, que é gesso em inglês, e se o gesso ficar cimentado, você vai usar 2Y. Do carbonato, você vai usar o acúmulo, a letra K, que vem da palavra alemã Kalk, que é carbonato, calcário. E se tiver cimentação por calcário, você vai usar o KK, 2Ks. E o horizonte Z, a letrinha Z, vai ser o acúmulo de sais solúveis. O que são sais? São sais mais solúveis que o gesso. Aí você tem cloreto de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de potássio. Ou sulfatos, por exemplo, sulfato de sódio, carbonato de sódio, são sais mais solúveis que o sulfato de cálcio, o gesso. A letrinha U é para material antrópico, vai lembrar de Hillman. Bom, materiais minerais nomeados. Nós vimos a definição de material mineral. Vamos ver agora material orgânico, material mineral nomeado. O que é nomeado? Quando uma coisa é importante nos Estados Unidos, eles dão um nome. Então, se você está tendo uma chuva muito forte, você não está nem aí para ela. Agora, quando é um furacão grande, eles dão um nome para aquilo. Furacão Martha, furacão Sandy. Então, eles dão um nome. Então, o material mineral que recebe um nome é porque é algo importante em taxonomy. Não são muitos, não. Primeiro aqui, Albic. O material Albic, você vai lembrar do Harry Potter, tinha aquele bruxo Dumbledore, o nome dele era Albus Dumbledore. Albus é branco em latim. Então, o material álbico, ele é branco, embora ele possa ser cinza, claro. Essa cor é dada pela fração argila e silt. Também, na verdade, não é argila não, é areia e silt quartzosa. Por que quartzosa? Não é toda a areia que é quartzosa, nem o silt é quartzosa, a maioria é. Mas o material álbico, ele vai ter essa cor clara porque as argilas, ou a matéria orgânica, os óxidos de ferro e alumínio, eles foram destruídos ou foram removidos dali por eluviação, foram transportados pela água da chuva. Então, você vai deixar um material que é álbico, é o que compõe o horizonte material álbico. Material ândico é um material amorfo. O que significa amorfo? São materiais sem estrutura cristalina, eles não formam um mineral nomeado, como, por exemplo, quartzo, feldspato, caulinita, eles não têm a fórmula química específica, porque eles não têm estrutura cristalina. Quem são esses? São os vidros vulcânicos, são a alofana. A alofana é uma matriz amorfa de alumínio e sílica. A hemogolita é como se fosse uma caulinita corrompida. A ferridrita é a primeira fase sólida da formação de um óxido de ferro, que tem formas bem variadas. A gente não tem esse tipo de material no Brasil, por quê?
Material ândico. Porque nós temos muitas paisagens vulcânicas no Brasil. Por exemplo, a Bacia do Paraná, que pega vários estados, assim, não, do região centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, pega milhões de quilômetros quadrados no Brasil, é toda vulcânica. Mas nós não temos material ândico. Por quê? Todo esse material já foi decomposto ao longo dos milhões de anos decorridos desde a erupção. E mesmo se você vai a Fernando de Noronha ou a Trindade, eu acho que os solos lá é tudo rocha vulcânica. Mais que um clima tropical úmido, eles já decompuseram, e não o material amorfo, ele é pouco resistente à intemperismo. Então, o material dênsico, ele não é cimentado, ele é pouco alterado, mas ele é denso. Então, a raiz só passa pelo material dênsico se tiver rachaduras. Então, uma camada adensada, se tiver no solo, é material dênsico. Mas não é cimentado. Você rompe aquilo com uma pá, com o martelo pedológico. Se fosse cimentado, você não ia conseguir. Os durinodes ou durinódulos, né, são maiores que 1 centímetro de diâmetro, e eles são cimentados por sílica, especificamente. Não inclui aqueles nódulos de ferro aqui. O material gélico, aquele que é gerado por crioturbação. Você sabe que quando o gelo se forma a partir do congelamento da água, ele se expande. E essa expansão, ela gera um tipo de perturbação do material pedológico, é chamado de crioturbação. Mas eu não vou mostrar isso agora, só para a gente falar da ordem gelo e sol. Essa palavra horrível, paralytic, ela não é o que você está pensando. Para significa uma coisa que corre ao lado, ou uma coisa que é parecida, mas não é aquilo. Então, paralítico é um material que parece um litos, uma rocha, em grego, mas não é. A definição dele, então, ele parece uma rocha, mas não é, mas é uma rocha alterada, decomposta, intemperizada, isovolumetricamente. Ou seja, o volume daquela rocha não se alterou. E é uma coisa muito bacana quando você encontra, depois eu vou mostrar fotos, você acha que está olhando para uma rocha, mas você toca naquilo, ela se esborou na sua mão. Então, o material paralítico de gneiss, ele é igualzinho ao gneiss, exceto que você toca nele, ele se desfaz na sua mão. Professor. É uma rocha podre. Então, olha, é uma rocha podre, literalmente o que ele é. Ela é podre, se desfaz, mas ele preserva a estrutura. Pouco cimentado. Oi. Eu pergunto para ele, então. Mas aí, para caracterizar o material paralítico, ele não pode ter uma determinada proporção para que não seja um horizonte, que não seja um saprolito. Não, a gente está falando de material, não de horizonte. Então, você pode ter horizontes que têm esses materiais aqui, mas em quantidades que são inferiores ao diagnóstico. O que é diagnóstico? Isso. Tá, é isso que você sempre tem que ter em mente. Uhum. É um horizonte para ser horizonte ele tem que ter uma certa quantidade de material álbico. Sim. É um horizonte ândico, ele vai ter que ter, o caráter ândico vai ter uma certa quantidade. Você pode ter quantidade desses materiais que não são diagnósticas. No sistema brasileiro é assim também. O permafrost, vendo frost é congelado. Quem vai para os Estados Unidos fazer um doutorado de sanduíche, ou ficar lá ao pleno, como eu fiz, você está sujeito, quando no inverno, ao frost, que eles chamam de frostbite. Frostbite é quando o frio congela a sua pele. Geralmente ocorre na ponta do nariz ou na orelha. Aí você vê aquela coisa, fica vermelha. Às vezes você nem sente, mas se alguém der um peteleco, quebra a sua orelha. O frostbite é isso, é uma queimadura de frio. A pele congela e o gelo se expande, ele rompe todas aquelas células lá, e você pode virar gangrena, é uma coisa horrível aquilo. Permafrost é um solo que é congelado permanentemente, o que significa que por 2 ou mais anos. Então, é uma coisa característica do gelo e sol que a gente vai ver. O material espódico, você vê que eu não estou traduzindo isso aqui, não é à toa. Eu não estou traduzindo porque pode ser que o sistema brasileiro tenha definições um pouco diferentes, quantitativas, do que é material espódico e que é o spodic material. Então, às vezes, as proporções são diferentes. E é por isso que eu não estou fazendo o esforço deliberado de traduzir isso.
Nós estamos numa época de soil taxonomy, ela é essencialmente quantitativa. Então, ela é qualitativa e quantitativa, mas tem muita ênfase na quantidade, em valores específicos de espessuras, de proporções. Sulfidic materials, só para terminar, então o material sulfídico, você vai lembrar de enxofre. Olha, o pH de uma pasta em água, 1:1, solo da água, é 3,5. Olha, imagina um solo pH 3,5. Ele aumenta até 4, ou não aumenta acima de 4, se ficar 16 semanas no estado úmido em aerobiose. Então, você pega um vaso com esse material lá, deixa no laboratório 4 meses, com uma certa umidade, e depois você mede o pH. Se for abaixo de 4, ele é material sulfídico, e vai ser fedorento. Oi. Esse dense material aí não cimentado, ele equivale ao caráter fragmentário? E a outra pergunta os durinodes são equivalentes a silcrete? Exatamente, seria o silcrete. Só que o silcrete é um termo usado por geomorfólogos ou geólogos. Mas você pode ter, sim, o tal do cimentação porfírica. Eu, honestamente, nunca vi. Agora, o material dense, ele pode ser tanto um horizonte compactado artificialmente, eu acho, mas geralmente ele é natural. Então, lá nos tabuleiros costeiros da Bahia, você tem camadas de solo dense, que a densidade dele é tipo 1,7, 1,8, 1,9. Lembra, um latossolo comum, fofo, ele tem a densidade 0,8. Um argissolo duro aqui tem densidade 1,3, mas não tem densidade 1,9. Está quase chegando à densidade do material da densidade de partícula, que deve dar 2,4 por aí. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Então, nós falamos dos materiais minerais. Vamos ver agora os materiais orgânicos nomeados. Então, material orgânico recebe nome. As fibers ou fibras são tecido vegetal, excluída a raiz viva, que é retido numa malha de 0,15 milímetros. Então, você vê nitidamente que é um material vegetal, mas não pode ter raiz viva. A raiz viva você reconhece porque ela tem uma cor esbranquiçada, às vezes ela é meio avermelhada. Não é difícil reconhecer raiz viva. O material fíbrico, né, fibric materials, ele é ligeiramente decomposto, ou seja, ele tem fibras, mas é 75% ou mais. E como é que você pega isso? Você pega aquele negócio na mão e vai esfregando. Ah, mas vai sujar minha mão toda? Vai, mas você não precisa nem carregar água, porque geralmente onde você vai encontrar esse material já é um local que tem água sobrando. Geralmente é uma água fedida, mas você pode lavar a mão lá depois. Então, o material fíbrico, ele tem 3/4 de fibra vegetal, você está vendo. Então, imagina você desmanchando, a sua mãe deve ter, ou seu pai, uma daquelas samambaias horríveis em casa, criada num xaxim, que tem aquela fibra preta lá. O xaxim é uma fibra de uma samambaia gigante do Brasil, né? E fica umificada e fica preta. Então, imagina você desmanchando aquilo na mão, você vai ficar com um monte de fibra na mão. Então, essa é a analogia que você tem que ter. O hemic, que vai lembrar a palavra hemisfério, uma meia esfera, ele é parcialmente decomposto. Então, você tem de 1/6 a 2/5 de fibra. Olha, aqui que você vê que é americano. O americano adora esse tipo de proporção. 1/6, 1/8, 1/12, 2/5, eles adoram essas frações. Ah, não podia botar porcentagem? Podia, mas aí qual é a graça de você estudar um livro americano? Se você não pegar essas coisas de vez em quando, qual é a graça de você ir nos Estados Unidos se você não comer um hambúrguer uma vez na vida? Né? Então, você tem que... Volta e meia você encontra essas coisas, eu gosto. O material homiluvic, ele tem um acúmulo de humus acima de 2 centímetros, num solo cultivado ou drenado. Isso aqui pode parecer muito rebuscado, mas não é. Às vezes, esses solos orgânicos, eles são cultivados no hemisfério norte. Não é muito o caso aqui no Brasil, mas mesmo aqui pode ter. E ele começa a decompor e, às vezes, junta um material orgânico abaixo do horizonte orgânico. Então, o horizonte mineral, às vezes, tem uma camadinha de material milúvico. O material límenico, aquele depositado em água, que a gente já falou, tem esses 3 tipos, que eu não vou falar, mas... e o material sáprico, que é um material orgânico altamente decomposto, ele tem menos de 1/6 ou 16% de fibras.
Então, você vai pegar uma massa dessa aqui, ficar esfregando na mão e vai sobrar um pouquinho dele só. 15% praticamente. E tudo isso descrições de campo, né? Bom, agora vamos falar quem são os horizontes diagnósticos. E, na verdade, não estamos nem falando de horizontes, vamos falar no caso do epipédon, ele não é sinônimo de horizonte, nem é sinônimo de horizonte A. O que é o epipédon? Então, pédon é o solo em grego, daí vem a palavra pedologia, vem a palavra ped, o agregado, e o ep significa superficial. Você vai lembrar da palavra epiderme, por exemplo. Então, o epipédon é o horizonte superficial, a camada superficial, vamos dizer assim. Devia ser camada, como alguém estava esclarecendo. Ele é na superfície ou próximo à superfície, escurecido pelo carbono orgânico, ou ele pode ser claro por eluviação, onde a estrutura do material de origem foi destruída. Então, é realmente um local que você não identifica mais que tem estrutura da rocha ou do sedimento original. E não é sinônimo de horizonte A. Então, você pode ter um epipédon, que é um horizonte E. E nós temos um grande propósito diagnóstico. Quando eu digo diagnóstico, a palavra diagnóstico é muito importante. Ela vai ser usada para identificação daquele solo, daquele horizonte, e não necessariamente no nível de ordem. Você vai usar para classificar nos níveis de subordem, grande grupo, algum nível abaixo. Diagnóstico é a parte, em medicina, que é nobre. Se você vai no médico com uma doença que você acha que tem, e o médico ele vai fazer um diagnóstico, ele vai perguntar para você o que você está sentindo, talvez peça uns exames, vai fazer um exame clínico, que é na própria clínica dele, vai te dar um diagnóstico. Você está com coronavírus, ou você está com verruga, ou você está com alguma outra coisa. E se errar o diagnóstico, ele vai te prescrever o remédio errado, ou vai te mandar para casa sem remédio, e o resultado vai dar ruim, como vocês dizem. Então, o diagnóstico é uma parte nobre da medicina, e no ambiente também. Você dá o diagnóstico certo é uma coisa muito importante. Você vai categorizar aquele solo, aquela paisagem, com base nos diagnósticos que você faz. Então, você errou no diagnóstico, você erra na prescrição, erra na interpretação. O epipédon anthropic, né? Depois nós vamos mostrar fotos deles. O epipédon anthropic, ele é feito de materiais, ou tem muitos materiais que são decompostos, alterados, ou transportados pelo homem. Ele geralmente está ocupando um nível mais alto na paisagem, tipo assim, 10 centímetros, 15 centímetros mais alto. Geralmente ele vai ser rico em fósforo. Olha aqui, 1.500 ppm. Esse é um fósforo, não é o fósforo mel que você conhece, é um fósforo extraído em ácido cítrico, mas é um fósforo muito disponível para a planta. O que significa você encontrar um solo ou um corpo d'água, uma água de rio, de lago, com uma quantidade tão grande de fósforo? Vocês sabem? Qual é a única maneira que isso ocorre? Qual que é a pergunta, professor? Pela fertilização. Você pediu uma análise de solo de um local lá e te der, por exemplo, 1.000 ppm de fósforo mélico. Como é que você interpreta aquilo? Eu acho que pode ser produto da fertilização, do arrastre do fósforo. Não é necessariamente fertilização, mas é uma quantidade muito alta de fósforo. Você vai pensar sempre em excrementos, dejetos humanos ou animais concentrados naquele local de maneira proposital ou não. Então, o horizonte antrópico, em vários locais do mundo, ele tem um ferro muito alto porque os seres humanos lá, ao longo de milhares de anos, foram acumulando resíduos lá. E o resíduo não é só... ele pode ter cerâmica, caco de cerâmica, resto de material queimado na fogueira, esqueleto de bicho, mas ele também geralmente inclui excrementos humanos. O horizonte antrópico que você pode mais ter ouvido falar é aquele da Terra Preta de Índio, que é um horizonte preto. Ele não é necessariamente muito rico em matéria orgânica, mas ele é preto porque ele acumula um material carbonizado que os índios queimavam e iam jogando numa área da paisagem, numa área perto da aldeia. E às vezes essa área era um buraco, às vezes não era. Então, a minha avó, ela nasceu no Acre, a família se mudou do Ceará,
para aquela época, muitos, assim, na década de 1920, 1910, por aí, eles foram morar perto dos índios. E, aliás, eles moraram, né, num local que tinha muito índio. E sempre contam a história que a minha avó um dia foi usar o banheiro lá. O que era o banheiro lá, nesse local? Era um grande buraco no chão, com uma tábua que tinha um furo no meio. E as pessoas iam lá e faziam suas necessidades ali. E jogavam também todo o resto de comida queimada, comida estragada, resto de carne, pele de bicho, qualquer coisa era jogado lá. Então, era o lixão da comunidade, era lá. Caco de cerâmica. E conta que ela caiu, né? Se desequilibrou e caiu naquela sujeira toda e pegaram ela, mas ela ficou com hepatite. Ela era muito pequena. E essa é a história que eu sempre lembro quando eu ouço falar em terra preta de índio. Por que ela é preta? Por que ela tem tanto... Por que ela tem tanto... É assim que os índios descartavam esse negócio. E ele não é só do índio brasileiro, ele tem toda a América do Sul, na verdade, tem em qualquer lugar do mundo você pode encontrar um horizonte antrópico. Pode, inclusive, estar sob rejeito de mineração, né, que é uma atividade humana, por excelência, né? O Epipedon folisti, que eu deixei aqui em negrito, porque é um que você encontra comumente aqui. No Brasil, até que você encontra bastante antrópico. Bastante, assim, em termos de frequência, não em termos de área. Porque as áreas, por definição deles, são pequenas, porque você tem que concentrar todos esses nutrientes num local só, para dar esse valor, não é uma área muito grande. Então, o folistic é de um horizonte de material orgânico, de um ambiente que não é muito saturado, que tem no mínimo 20 centímetros de espessura e tem mais de 75% de fibras. Ou tem uma densidade menor que 0,1. Você encontra esse material, por exemplo, no topo da Serra do Papagaio, do Itatiaia, desse tipo de lugar. Que lá é muito frio, boa parte do ano, e a decomposição da matéria orgânica é lenta, e você tem um solo que vai dar um teor de carbono alto, né? E um aluno meu na tese dele, mostrou esse solo lá da Serra do Papagaio, e ele era todo preto. Interessante que esse material não dispersava com a análise de textura. Então, você não conseguia nunca dispersar aquilo com que a gente usa para dispersar a argila. O horizonte ístico, ele é parecido com material orgânico, só que você está falando de um local que é saturado por mais de 30 dias no ano normal, né? Geralmente, ele tem mais de 20 centímetros de espessura, e geralmente ele tem mais de 60 centímetros de espessura. Ele vai definir um dos tipos de solos orgânicos, que eles chamam de histossolos nos Estados Unidos. A palavra histic vem do grego histos, que significa tecido orgânico, né? Tecido, histologia, quem estuda, por exemplo, a anatomia do tecido humano. O Epipedon melanic, você vai lembrar da palavra melanina, que é a que dá cor escura à pele humana, né? O horizonte melanic é preto. O valor no sistema de Munsell é abaixo de 2. Ele geralmente vai ter mais de 30 centímetros de profundidade e costuma ter material ândico, ou seja, material vítreo vulcânico recente, e o teor de carbono mínimo dele é 6%, que é alto pacas. O Epipedon molic, né, nós temos no sistema brasileiro o chernossolo, que é o equivalente disso aqui. O teor de carbono dele mínimo é bem menor que esse aqui, por exemplo. Ele é escuro, né, ele tem alta saturação de bases, porque geralmente ele vai ter acúmulo de carbono. Geralmente não, ele tem que ser abaixo de 1.500, ele pode até ser alto, aqui o extrator, mas se ele passar de 1.500, ele vai entrar nessa categoria do antrópico aqui, porque geralmente, a pergunta que eu fiz é a seguinte: se você encontra muito fósforo na água de um rio, de um lago, significa que está caindo esgoto lá. Se você encontra um solo muito alto em fósforo assim, significa que era um antigo local de descarte de material humano. O Epipedon umbric, ele é parecido com o molic, mas a saturação de base deles é abaixo de 50%. Então, eles são muito parecidos, tirando a fertilidade. E aqui o Epipedon plegen, que é uma palavra holandesa, é um material que foi feito por séculos e séculos de adição de esterco
né, medieval, a espessura dele é mais de 50 centímetros. Ele é um tipo, seria bom dizer, um tipo mais evoluído do antrópico. E quem são esses camaradas? Esse em horizonte ócric, a palavra ocre, é o que sobrou. Ele corresponde mais ou menos ao horizonte A fraco que nós temos no sistema brasileiro. Vamos ver a cara deles. Então, começando aqui, ó, nesse canto, você tem o horizonte Plagen. Então, você tem esse tipo de solo aqui, que é bem comum lá no norte da Europa, que na classificação alemã eles chamam de brown earth, ou uma terra marrom, e aqui o Plagen. Então, imagina que desde a época do Império Romano, as pessoas estão cultivando aquilo e botando esterco nesse local e cultivando. Então, a estrutura dele é bem diferente, ele é bem escurecido, ele é mais alto que, por exemplo, o solo da floresta que tiver aqui do lado, onde não recebeu adição. Aqui o horizonte, o Epipedon mollic, de um solo que na Soil Taxonomy a ordem molisol. Então, você vê aqui o Epipedon mollic, bem escuro, e uma alta fertilidade. O molisol, os molissols são os principais solos de alta qualidade para a agricultura na América do Norte, na Europa, na Argentina. No Brasil, são áreas bem pequenas, porque carbonatos que dão essa fertilidade a eles tendem a se dissolver no clima muito úmido do Brasil. Aqui a imagem do Epipedon anthropic. Então, olha aqui, escurecidos, tem um monte de caco de material de construção, por exemplo. O Cytoxon menciona lata de alumínio. Olha, interessante. Você pode encontrar latas de alumínio, cacos de vidro, qualquer resto de atividade humana. O Epipedon anthropic. O Epipedon folistic. Então, você vai pensar num solo bem orgânico aqui, ó. Isso aqui, nossa, esse aqui já deve ser o próprio horizonte ó, mas é o Epipedon folistic é esse aqui de baixo. Ele já é rico em matéria orgânica porque o lugar é frio. Aqui já mostra até um ambiente de floresta, né, dos Estados Unidos, de uma certa altitude, embora tenha aqui um lago. Aqui já é o ristic, você está falando de um ambiente que é saturado por água mais de 30 dias por ano. Então, você vê aqui o lençol freático aflorando, e o Epipedon folistic, material orgânico, um ambiente saturado. Aqui, material orgânico num ambiente que não é muito saturado. O Epipedon melanic, aqui, ó, você tem de um andissol, né, você tem um horizonte álbico aqui, um horizonte e o Epipedon melanic aqui. E até uma camadinha de material orgânico que está aqui abaixo, que foi o que percolou por aqui e veio acumular aqui embaixo, como a gente falou naquelas propriedades subordinadas dos horizontes anteriormente. E aqui o Epipedon ocric, um horizonte A fraco. Ele é escurecido por matéria orgânica, mas nem é muito profundo e nem é muito escuro. Para a gente ir encerrando, vamos falar dos horizontes diagnósticos subsuperficiais. E aqui eu vou enfatizar os que são mais comuns no Brasil. São os que vão ocorrer abaixo do Epipedon. E aí pode ser o A, o E, o B, o C. Só não tem o O aqui. Então, o Epipedon agric, ele vai estar abaixo da camada arada. Ele não é a camada arada, é abaixo. Ele pode ter espessura mínima de 10 centímetros, tem que ter mínimo 10 centímetros, né? Ele pode ter acúmulo de silt e argila, que formam quando você tem dispersão, destruição dos agregados, o material às vezes desce e acumula lá embaixo no horizonte agric. Eu vi uma vez em Ohio, era um organossolo, um ristossol cultivado, e à medida que você vai cultivando um solo orgânico, ele vai oxidando a matéria orgânica e vai sofrendo subsidência, diminui de altura. E essa matéria orgânica não é só carbono, ela tem muito nitrogênio, enxofre e fósforo, né? Então, você começa a formar sais, precipitar sais da decomposição desse material orgânico. O horizonte agric, às vezes, tem acúmulos de, por exemplo, nitrato de cálcio, nitrato de potássio, sulfato de cálcio, que vem da decomposição de camadas espessas do horizonte O, acima. Horizonte álbico, já falei. Argillic, esse é importante. Equivale mais ou menos ao nosso B textural, eu acho. Então, ele é de natureza iluvial, principalmente. Ele
até dizem que pode ser, o incremento de argila dele pode ser devido à gênese de argila, mas geralmente é iluvial. Ele tem pelo menos 1,2 vezes mais argila que o superior, ou seja, 20% mais argila. Ou tem um mínimo de 3% a mais de argila se o horizonte acima tem menos de 15%. Ou tem, no mínimo, 8% de argila a mais se o teor de argila, o horizonte acima, é maior que 40%. E aí ele vai cair numa coisa que alguém perguntou. A tal da serosidade. O que é a tal da serosidade? Em inglês, é clay coat, ou clay coating, ou clay skins. E antigamente chamava cutan, que tem a ver com uma palavra cutis, uma pele, uma película, uma pele de argila. Você tem 2 tipos de cobertura de argila. E não é sinônimo de serosidade. O que a gente chama de serosidade é quando você tem um depósito de argila na superfície do agregado. O que é a superfície do agregado? Imagina um agregado em blocos. Você tem aquela superfície entre eles, a argila vai passar por ali e ser depositada ali. E você tem cobertura de argila nos canais, nos poros tipo canal, como o canal onde passa a minhoca. São coisas muito diferentes no campo, que o que a gente chama de serosidade é a cobertura de argila na superfície do pad. E geralmente você só vê isso num solo que tem um teor de argila que é relativamente alto. Já esse tipo de coisa, cobertura de argila no poro canal, você pode encontrar nesse, mas geralmente ele vai estar no solo de textura mais grosseira. E isso era outro nó na cabeça que eu tive a minha vida toda. Então, o que a gente chama de serosidade no Brasil, do argissolo, que indica aquela deposição de argila, você não costuma ver ela direito em seção fina, em micromorfologia. Você vê muito bem a cobertura de argila no canal. Só que o solo que tem cobertura de argila em canal, geralmente não tem serosidade. E o solo que tem serosidade, geralmente não aparece no microscópio. Isso me deu um nó na cabeça há muito tempo, mas são variedades do mesmo procedimento. Vamos pensar um pouco o que é... vamos filosofar um pouquinho sobre o que é uma deposição de argila. Todo mundo já viu que ocorre se chover demais e, por exemplo, a lama invadir uma parte da cidade ou uma parte da varanda do quintal da sua casa. Então, imagina que você tem a cozinha lá com aquele ladrilho branco, aí a lama entra de uma camada de lama, digamos, de 10 centímetros de altura, e depois ela vai embora, seca. Quando a água vai embora, o que, que vai ficar no chão da sua cozinha? Uma cobertura de argila? A cobertura de argila. É um processo rebuscado, altamente tecnificado, ou é uma coisa simples? É uma coisa simples quando você pensa dessa maneira. Então, imagina um solo que tem um horizonte A, chove. Geralmente, quando o solo está relativamente seco no horizonte A, aí cai uma chuva pesada, ele tem um pouco de dispersão de argila em cima, aquela argila desce e é depositada nos canais de passagem preferencial de água. O canal pode ser um canal de minhoca circular, ou um poro circular, ou pode ser, na maioria das vezes, as superfícies entre os agregados. O que define um solo com estrutura em prisma ou em blocos é que os agregados se tocam por planos, quando você vê no microscópio. Então, você vê aqui, ó, é muito diferente do tipo de poro que tem num latossolo de estrutura granular, que é o poro de empacotamento. Então, um latossolo de estrutura granular, ele não tem poros de passagem preferencial de água. Já o solo de estrutura em bloco tem. Ou qualquer um deles pode ter canais de fauna por onde a água vai passar preferencialmente. E a argila vai ser depositada ali. Faz sentido isso? Tentem simplificar sempre esses conceitos na cabeça, porque na sala de aula, você com sono, querendo tomar cafezinho, pensando não sei o que, é difícil visualizar isso, mas no dia que você vê a lama sendo depositada, é evidente. Aqui só a espessura mínima, 7,5 centímetros, ou 1/10 do material dos horizontes acima. Então, se acima desse horizonte argila que tiver, digamos, 1 metro, tem que ter pelo menos 10 centímetros esse solo. Quem quer perguntar alguma coisa? Não era bem pergunta, era só para voltar nessa questão da serosidade, mas eu acho que eu entendi a diferença da serosidade e da deposição de argila. Eu acho. Eventualmente, ao longo desse curso, eu vou mostrar essas fotos de micromorfologia
de solos que têm serosidade vista ao microscópio e outros que não têm serosidade vista ao microscópio. Você vai ver como esse negócio é desafiador. Entendi. E no Brasil se dá muita ênfase a isso, ou seja, no meu caso, que sou micromorfologista, dava mais confusão ainda, mas depois de um tempo, assim, um tempo curto, relativamente uns 15 anos, eu acabei entendendo. Horizonte cálcico, ele é não cimentado, tem que ter um mínimo de 15 centímetros, e ele tem pelo menos 15% de carbonato de cálcio equivalente. Então, lembra daquele teste de calcário que você aprende no Brasil? Tem que dar 15%. E tem que ser 5% a mais do que a camada abaixo dele. E ele é não cimentado. Se por acaso ele for cimentado, ele vai ser outra coisa. Petrocálcico. O horizonte Cambic é familiar para a gente também. Ele tem uma textura areia muito fina ou mais fina. Aí, olhem naquele triângulo de textura para ver onde é que ele se encaixa nisso. Mínima espessura de 15 centímetros é um valor que vai aparecer várias vezes aqui. Ele tem estrutura de solo, não tem mais estrutura do material de origem. Ele tem fresco, né? E ele não tem gesso ou carbonato. Se tivesse, ele seria outra coisa. Então, é o que a gente fala, o horizonte de câmbio, que ele está em mudança. Ele está no caminho para se tornar outra coisa, mas ele não predomina. Se predominasse uma coisa dessa aqui, o acúmulo de argila ou de gesso ou carbonato, ele seria outra coisa. O Duripan. Alguém perguntou alguma coisa de fragmentário. Vamos falar disso agora. O Duripan e o Fragipan. Então, esses horizontes subsuperficiais é o seguinte: o Duripan é cimentado, em pelo menos metade dele é cimentado por sílica opalina. O que é sílica opalina? É sílica amorfa, não é quartzo. E o Fragipan, de novo, 15 centímetros, ele tem uma densidade alta, ele se quebra quando é úmido, ele tem slaking. O que é slaking? Não tem tradução para isso em português, mas é o seguinte: se você pegar o material e imergir ele em água, ele explode. Não existe palavra em português para isso. Ou esborou em água, no máximo vai dizer que é isso. A água entra rapidamente no material, né? E o ar que está dentro dos poros é expelido rapidamente e explode ele. No Duripan, ele é tão cimentado que ele não explode. No Fragipan, ele explode. Mas eles são parecidos, exceto que um explode ou não. Esse aqui é muito mais cimentado. Agora, o que é sílica? Você sabe o que é sílica? Garanto que vocês não sabem. Sílica é SO2. Ok, é SO2, só que SO2 não é um silício ligado a 2 oxigênios, é ligado a 4 oxigênios. Então, sílica é a unidade básica dos minerais silicatos, mas, em termos ambientais, vamos pensar em termos seguintes: um mineral que está intemperizando, um feldespato, uma esmectita, ele sofre dessilicatização, ou dessilicação, ou dessilicificação. O que significa isso? Ele vai perdendo a sílica. Então, naquelas camadas de 1 para 1 ou 2 para 1 que ele tem, aqueles tetraédros vão se desprendendo gradativamente sobre a ação da água, da temperatura mais alta, e vão indo embora. Uma vez que ele entra em solução, ele rapidamente vai se ligar ao H+, que tem na água, vai neutralizar a acidez e vai formar uma substância chamada H4SiO4, que é a sílica em solução. Se você pegar a água da sua torneira agora, ou a água que você bebe, ela tem um pouco de sílica em solução. Quanto mais sílica em solução você tiver na água da sua torneira, mais aqueles solos lá estão sofrendo dessilicatização no ambiente. No Brasil, no caso, aqui onde a gente está, tem pouco, porque já está muito intemperizado isso aqui. Mas se você vai num local, digamos, lá do norte de Minas ou do Nordeste, você vai ter não só bastante mais sílica na água, como vai ter mais carbonato também. Então, essa sílica que desce da destruição dos minerais, eventualmente ela vai secar, vai encontrar um ambiente no solo e vai se precipitar rapidamente, formando microfibras, chamadas de opala, mas ela não vai formar uma estrutura cristalina propriamente dita. Então, você pode encontrar um material que é tão duro quanto quartzo, mas se você fizer moer ele a raio-x e botar no raio-x, você não vai ver o sinal característico dos picos de quartzo. Então, isso aqui é a sílica
que vai cimentar o Duripan e o Fragipan. A diferença é que o Fragipan não está tão pronunciado ainda. Esse é o horizonte, não sei se é o fragmentário que alguém perguntou, alguém fez uma pergunta há um pouco tempo atrás. Mas no Fragipan e Duripan tem muito nos Estados Unidos. E o Dr. Smack, ele deu uma vez uma aula, um seminário de 2 horas só sobre o Fragipan. Ele dizia assim, a feição menos descrita que tem em Soil Taxonomy é o Fragipan. Ele dedicou praticamente toda a carreira dele a estudar o tal do Fragipan. Uma coisa que aqui a gente nem sabe o que é. Mas lá tem uma grande importância para a pedologia de clima temperado. O horizonte glossic, vai pensar da palavra gloss, é um brilho, né? Em inglês. É mínimo 5 centímetros, ele vai estar entre um E e um B, desses tipos aqui. E ele pode ter até 15% a 85% de material álbico. Então, ele vai ser branquinho e vai brilhar. Não vou insistir nisso, não. Horizonte gypsic. O gypsic é que vai acumular gesso, que é gypsum em inglês. De novo, 15 centímetros mínimos, ele vai ter acúmulo do gesso, aqui é a fórmula química do mineral que a gente chama de gipsita, que é uma forma do gesso. O gesso é sulfato de cálcio com diferentes formas de hidratação, essencialmente. E essa água aqui, esse ponto significa que ela entra e sai da estrutura cristalina à medida que o clima fica úmido ou seco. Então, tem que ter esse horizonte no mínimo 5% de sulfato de cálcio, e 1% no mínimo tem que ser visível. Visível como? Você vai ver pontinhos brancos no solo. Característico de ambiente árido e semiárido. No Brasil não é muito comum, nem no semiárido brasileiro, porque o semiárido brasileiro, mesmo os locais mais secos que tem, chove em torno de 200 milímetros por ano. Ele vai aparecer abaixo disso aí. Então, o horizonte Candic, esse aqui é muito importante para a gente. A gente viu agora há pouco o horizonte Argillic, que tem um gradiente textural. Esse aqui também tem um gradiente textural, a argila tem que ter geralmente 20% a mais. A espessura dele é mínimo de 30 centímetros, vamos voltar aqui no Argillic para você ver. A espessura mínima do Argillic é 7,5. Ou, vamos lá, 1/10 da cima, mas o Candic, ele é no mínimo 30, então é um horizonte que tem um incremento de argila, mas ele é no mínimo 4 vezes mais espesso que o horizonte Argillic, não é equivalente. E uma coisa que é importante, a argila é de atividade baixa, abaixo de 16 centimol de carga por quilo, no pH 7. E nós vamos falar sobre esses indicadores aqui na próxima aula. O horizonte Candic é o que a gente vai encontrar no tipo de solo que a gente chama de argissolo no Brasil. A gente chama de B-textural. Né? O horizonte B-textural da maioria dos solos do Brasil é um horizonte Candic. E o que significa a palavra Candic? Daqui a pouco eu vou falar. O horizonte Natric, vem lembrar do elemento químico sódio. Ele é parecido com o horizonte ardílico, mas ele tem estrutura colunar, que é característico do solo que tem alta saturação por sódio, do seu complexo de troca. Geralmente, esses horizontes vão ocorrer em solos que estão na parte baixa da paisagem, que acumulam o sódio da paisagem lá. Ortstein, em alemão, Stein significa stone, uma pedra. E Ort significa um lugar, um local. Uma pedra local, uma camada com essa espessura mínima de material espódico, que pelo menos metade é cimentado. Então, você vai encontrar o Ortstein nos solos que a gente vai classificar como espodossolos. E no Brasil, nos espodossolos podem ter o Ortstein. Horizonte óxico, também muito importante para a gente. A espessura dele é a mesma do Candic, 30% mínimo. A textura dele é franco-arenosa mais fina, isso implica mais ou menos que ele tem que ter pelo menos 15% de argila. Ele tem menos de 10% de minerais primários facilmente intemperizáveis na fração areia fina, e a argila dele é de baixa atividade. Ele é muito parecido com o Candic, mas ele não tem nenhum gradiente textural, que o horizonte Candic, ele tem que ter uma textura mais fina que o horizonte acima. Quando eu digo textura mais fina, não é só o teor de argila maior, você está falando de textura mesmo, pode ser mais silt.
E olha só, a definição de horizonte Kendick, ele não dá aquela ênfase que deu aqui a serosidade, que a gente viu no Ardilic. Então, o horizonte Oxy não tem esse gradiente textural. Ele pode até ter um incremento de argila gradativo, mas não chega a dar um 20%. O horizonte petrocálcico é o cálcico que foi cimentado e virou uma pedra, né? Espessura mínima de 10, aqui cimentação. Você não consegue enfiar uma pá nesse negócio. Tem que ser um cabra muito forte mesmo. E o petrodíptico, que é cimentado por gesso. Esses dois aqui de clima árido a semiárido. O horizonte plástico, ele é bem estreitinho, ele tem uma cor preta, vermelha escura por esses óxidos, e ele está associado com material espódico cimentado, não vou insistir. O horizonte Salic, ele tem essa espessura mínima e é um horizonte de acúmulo de gesso e tem alta condutividade elétrica, naquele condutivímetro que eles levam no campo. Esse horizonte Sombric, como diz a palavra sombra, ele é escuro por matéria orgânica, mas ele não é superficial. Se fosse, ele seria um tipo de epipedon, né? Mas ele está abaixo dos horizontes superficiais, ele é escuro porque a matéria orgânica desceu de cima. Ele tem baixa saturação de bases. Aqui, nessa região de Lavras, você começa a encontrar ele nas partes mais altas do terreno, especialmente lá na Serra da Mantiqueira, lá em Campos de Jordão, Monte Verde, você vai ver ele a dar com pau lá. O horizonte spodic, característico do espodossolo, a gente já falou do plastic, do Ortstein, agora o spodic, 2,5 cm, ele tem 85% do material espódico, que a gente viu que era. E o horizonte sulfúrico, também a espessura de 15, o pH máximo dele é 3,5, e ele vai ter a tal da jarosita amarelada, uns grãozinhos amarelos fedorentos no meio. Você tem ainda algumas características diagnósticas em soil taxonomy. Eu botei só aqui as principais, o que chama de mudança textural abrupta, menos de 7,5 centímetros. A lamele, o que é a lamela? É uma camada, é como se fosse um pequeno horizonte, mas ele pode ser descontínuo, ele costuma ser ondulado e ele é mais rico em argila do que o material que está em volta. Agora, recentemente, eu estava editando eu estou coautorando um trabalho do pessoal do Rio Grande do Sul, mas os solos são do Mato Grosso. E, por acaso, é o primeiro que encontrei que tem lamela descrita. Descontinuidade litológica é uma coisa que pode aparecer, você passar de uma rocha para outra, então você tem, por exemplo, solo... É muito comum em neossolo flúvico, vamos dizer assim, que tem desenvolvido sobre materiais depositados por rio, só que às vezes são muito diferentes, esses materiais. Plintita, vocês já sabem o que é, aquele material tijolo endurecido por óxido de ferro. Ele também põe aqui materiais resistentes, que são esses minerais: quartzo, rutilo, óxido de titânio, zircão, que é um silicato de zircônio, turmalina, os óxidos de ferro e alumínio, e as canditas. Vocês sabem quem são canditas? Não. As canditas são os minerais do tipo 1:1, filosilicato 1:1, de silício e alumínio, cujo mais famoso é a caulinita. Mas não é o único, você tem uma caulinita que é enrolada. Então, se a caulinita é uma lâmina, assim, ó. Se a caulinita é uma lâmina de papel, às vezes ela fica enroladinha, mas continua sendo uma candita. Eu Mas por que ela fica enrolada? Oi? Por que ela fica enrolada? Na verdade, você tinha que perguntar por que as outras não enrolam. Imagina você pegar esse livro aqui com milhares de folhas de papel, só separar elas, jogar no meio ambiente, cai uma chuva, elas vão ficar todas enroladas, não é? Essas perguntas que você está fazendo, elas são muito filosóficas quando a gente está aqui, mas quando você vai olhar no microscópio eletrônico, no microscópio petrográfico, na parede de raio-x, elas são bem fáceis de responder. Mas eu esqueci o nome dessa caulinita enroladinha. Mas ela costuma ocorrer em algum solo de alta altitude de Minas Gerais. Mas não deixa de ser candita, é uma caulinita enroladinha, como se fosse um cigarrinho. Então, os minerais primários facilmente temperizáveis incluem aqui os 2:1. Então, ele está falando aqui de mica, de talco,
de esmectita, de vermiculita, mas não entra aqui o interestratificado. Olha que interessante. Não é considerado facilmente temperizado. Ele já está num grau de estabilidade maior. Uma coisa muito interessante desses minerais 2:1, interestratificados, é que eles são muito mais comuns no Brasil que a gente pensa. Então, os trabalhos que eu estou fazendo muito com o professor Inda, lá do Rio Grande do Sul, ele tem um aparelho de raio-x muito bom, que aqui na UFA nós não temos mais, que nosso PIFO, mas ele faz não só o aparelho tem uma intensidade, tem mais poder que o nosso antigo tinha aqui, mas ele faz uma coisa que a gente não fazia, ele separa a fração argila fina. E quando você separa a fração argila fina por ultracentrifugação e roda o raio-x dela, você começa a encontrar esse tal do mineral 2:1 em praticamente todos os solos brasileiros. Então você pega aquele latossolo oxídico mais coisa ruim que tem, é capaz dele ter um pouco de interestratificado lá. E, às vezes, é o suficiente para aquela argila da alta atividade. E você muda a classificação do solo por conta da atividade que ele dá. A atividade de argila não é determinada pelo raio-x. É determinada pela troca iônica dele. Vocês vão lembrar do sistema brasileiro. Então, é uma coisa muito mais interessante. Eu não sabia, mas o Brasil tem muito mais mineral 2:1 do que a gente pensa. Só que eles ocorrem geralmente como interestratificados e nem sempre é o suficiente para mudar a atividade da fração argila. Mas eles são muito mais comuns que a gente pensa, mesmo porque eles costumam estar revestidos por óxidos de ferro e alumínio. Então, eles estão por aí, só a gente não sabe. E, professor, também dependendo da quantidade que eles ocorrem no solo, se o solo tiver muito mais outros minerais, óxidos, acaba mascarando o efeito, não? O DRX. Mascara, só que você fica com aquela pulga na orelha. Na tese do meu doutorado era assim, eu peguei os latossolo argiloso do Cerrado, vermelho, magnético, inclusive. Aí o teor de potássio total dele, 10%. Mas como é possível uma coisa dessa? 10% de potássio, eu estou falando da fração argila. Você sabe quem é que tem 10% de potássio em termos de base, K2O? Não. Mica. Muscovita tem 10% de K2O em massa. Muscovita pura. Esse solo dava 10% de muscovita pura na argila. De potássio na argila. Aí você fez o raio-x e tinha picos imensos de mica, esse latossolo. Mas a atividade dele era baixa. Por quê? Porque é uma mica, a ilita é uma mica da fração argila, revestida por óxido de ferro. Então, ela até podia ter algum potássio disponível, podia ter mais capacidade de troca disponível, mas o ferro egoísta estava cimentando ela, estava em volta dela e não deixava ela trabalhar, coitada. Opressor. E tem aqui mais uns minerais primários facilmente temperizados. Vou mostrar umas fotos, né? A maioria dessas fotos aqui vem da Universidade do Idaho. Então, aqui no horizonte Cambic, você vê uma rocha aqui se decompondo, tem o horizonte A e tem essa coisa marrom aqui no meio, ó, bem irregular, formando essas línguas aqui, ó, descendo por onde a rocha começa a errada. Então, já tem estrutura de solo, não é escurecido pela matéria orgânica, como de cima, é o horizonte B. E ele chama aqui, nem de Cambic, ele chama de BW. Por que o W? Significa que ele é weathered, ele já tem cores de formação de óxido de ferro aqui. Olha que nó na cabeça. Argillic Horizon, você vê aqui um horizonte C, com o resto dos fragmentos de material de origem aqui. O horizonte A, um BA. Eu não mencionei para você, mas no sistema brasileiro tem. Você pode criar horizontes intermediários, por exemplo. Esse BA, ele não é nem A nem B, mas ele tem mais propriedades do B do que do A. Se tivesse mais do A, ele seria AB. E aqui o horizonte B textural, que a gente falou, de acúmulo de argila iluvial. Tem até um pouco de fragmento de rocha nele. Então, esse solo aqui, ó, ele vai dar que a gente vai ver um alfisol. Um solo de descida de argila, mas argila de alta atividade. O horizonte Candic está aqui. Ele já é mais profundo, bem mais profundo, você nem vê a escala direita dele aqui, ó. Tem um horizonte O, aqui em cima preto, o A, um E aqui, ó, que você vê que não precisa ser branco. E aqui, ele tá como chamaram de BT,
que tem descida de argila, mas ele é um horizonte Candic. Esse Candic aqui, então, esse solo, como é nos Estados Unidos, eu até já sei onde é, e já sei até mais ou menos o local que ele se forma. É o que eles chamam lá nos Estados Unidos de seaboard. É toda a região do leste americano, do sul, que pega aqueles estados da Carolina do Norte, do Sul, Geórgia, Flórida. Lá, o seaboard é o seguinte, você tem aquela parte dos Estados Unidos, a boa parte dela era abaixo do nível do mar há pouco tempo, o mar baixou, então ficou uma planície costeira, e quando essa planície costeira acaba, faz assim o território americano. É o seaboard, é a prancha do mar. E aí predomina esse tipo de altisol aqui, que na classificação brasileira a gente chamaria de argissolos. Um solo de descida de argila. Como é que eu sei que a argila desceu? O horizonte E está dizendo que desceu o material daqui. Você vai encontrar o gradiente textural de uma argila de baixa atividade. Esse é o horizonte óxico. Então, tem aqui um horizonte A cultivado, AP. Ele já chama aqui o horizonte BO1, o BO2 e o BO3. Então, você tem 3 horizontes óxicos diferentes, cada um com um mínimo de 30 centímetros, que a gente viu. E esse é o nosso famoso alatossolo, ou oxissol, da classificação americana. Só mostrar para você o que é o petrocalcic. Então, você vê um ambiente bem semiárido aqui, só tem essa vegetação de baixa qualidade, pouquíssimo revestimento do solo. Tem um horizonte A aqui, ó, difícil até chamar isso aqui de A, que você não vê cor escura de matéria orgânica. Mas tem um horizonte aqui, o BK, o horizonte B cálcico. Aqui é um B cálcico com descida de argila, porque tem o T, B textural cálcico. E aqui tem o BKKM. O que é KK? É petrocálcico e o M é cimentado. Então, isso aqui é essencialmente uma rocha carbonática. Ele era um horizonte B, mas agora está virando uma rocha. E aqui o segundo nível dele. Outra coisa que me dava nó na cabeça do ponto de vista filosófico, nós não temos aqui no Brasil, mas nós temos uma coisa equivalente do outro lado da moeda, que é o seguinte: às vezes o seu acúmulo, a sua remoção de sílica de um latossolo é tamanha que só vai sobrar nele, por exemplo, hidróxido de alumínio, gibsita. Aí ele deixa de ser um solo e se torna um minério de alumínio, bauxita. Às vezes não tem tanta bauxita e vai ficar acumulando só óxido de ferro e quartzo. E vai formar o que a gente chama de horizonte petroplíntico, ou litossolo, ou como é que é o nome daquilo? Plintossolo concrecionário, uma coisa assim, era o nome dele. E você vai ter aquele negócio que é uma rocha, assim como isso aqui é uma rocha que se formou a partir de solo, só que acúmulo de cálcio, você vai ter, no caso brasileiro, uma rocha formada a partir de um solo. E é um nó na sua cabeça, que você aprendeu que o solo se forma a partir da decomposição da rocha. Só que, eventualmente, uma rocha sedimentar se forma num ambiente de solo como esse horizonte petrocálcico aqui. Ele é, para todos, um geólogo chamaria isso aqui numa boa de um calcário. Ele não quer nem saber se é do material de origem, se é o solo. Não, chama de rocha calcária, ele chamaria aquilo de uma rocha de ferrífera. Aqui umas imagens, aqui está o link de um trabalho de umas pessoas do Santa Catarina com o professor Pablo da Exalc, mostrando exemplos de horizonte sômbrico, horizonte escuro, dos campos de altitude lá de Santa Catarina. E aqui na Serra da Mantiqueira tem também. E com quase 2 horas, eu posso encerrar essa aula. Interromper isso aqui já vai ser para a próxima aula. Então, gente, eu vou encerrar a gravação agora, que já está muito longa, né? E nós podemos abrir para uma conversa. Então, até a próxima.